Salve pessoal de casa, meus estimados amigos. Lembrando a vocês que daqui a pouco a gente tem uma aula, nós vamos começar uma aula muito boa hoje, uma aula um pouco mais muscular, e aí eu vou explicar para vocês sobre a sarcopenia, que é a nossa perda de massa muscular. Então, para isso, a gente vai ter uma lista de itens um pouquinho maior, tá? Eu preciso que vocês separem aí em casa uma peça, uma banqueta, um puff ou uma cadeira firmes, para que vocês possam se sentar com segurança. Então, a gente precisa de um objeto para sentar. Eu preciso que vocês trabalhem também com uma toalha de rosto, não daquelas pequenininhas, uma que seja um pouco maior, para a gente poder vislumbrar direitinho as partes e as propriedades que nós vamos trabalhar hoje. Eu preciso que vocês separem aí em casa um daqueles galõezinhos de alça, galãozinho de detergente, de cândida, e aí vocês podem optar em trabalhar com ele cheio, eu acho que pesa aproximadamente 5 quilos, ou se vocês quiserem deixar pela metade, 2,5 kg. E um livro, para a gente poder fazer o aquecimento. Agora vamos lá, Juliano não tem um livro, tem uma revista, beleza, a gente vai enrolar daqui a pouco e vamos trabalhar com a revista no lugar do livro. E caso alguém não tenha o galãozinho de alça em casa, pode ser um ferro de passar roupa que a gente consegue deixar o material adequado para vocês trabalharem. Então vamos lá, um objeto para sentar, toalha de rosto, o livro ou a revista, o galãozinho de alça ou o ferro de passar roupa, deixa separado, a gente vai para um break bem rápido e aí quando voltar a gente já inicia a nossa aula, eu aguardo vocês. O novo portal de notícias da ITV traz as últimas informações sobre a sua cidade. www.itu.tv.br. A informação sempre ao seu alcance. E agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. Aqui ao meu lado, a minha companheira, minha parceira de sempre, Andréia. E nós vamos trabalhar nessa aula um pouco mais direcionado, a gente vai trabalhar um pouco mais os estímulos musculares, pensando num pouquinho de hipertrofia, pensando em tonificar um pouco mais. Agora em período de quarentena, período de isolamento, eu vi que muita gente questionou e perguntou como é que a gente faria para trabalhar a hipertrofia se muita gente não estava tendo acesso a dumbbell, a barras, polias. Ora, a gente sabe que existem várias técnicas, trabalho de autorresistência, mas eu acho que acima de tudo, se a gente conseguir adequar alguns materiais que nós temos em casa, óbvio que a gente não vai conseguir trabalhar numa proporção de um bodybuilding, aquela musculatura enorme, imensa, densa, mas se a gente for pensar na sarcopenia, que é a nossa perda degenerativa de massa muscular, que inclusive nos acomete muito mais incisivamente a partir dos 30, 35 anos, a gente consegue fazer a nossa manutenção com esses materiais adaptados e a gente consegue deixar o corpo muito mais saudável, que na verdade é a nossa finalidade com essas aulas, tá? Então a Andréia vai me ajudar hoje a demonstrar para vocês exercícios que vocês podem fazer aí em casa com materiais adequados, adaptados, e vocês vão conseguir sim gerar um bom estímulo em cima da musculatura, tá? Então a gente já vai começar sem muita demora. Nós temos aqui o nosso cubo mágico e dele então eu já saco um livro. Como eu tinha dito para vocês, se eu não tiver um livro, vocês podem pegar a revista e enrolar, porque se a gente trabalhar tanto a preensão com a mão e a pinça, a gente já consegue fazer isso de forma satisfatória, tá legal? Então eu vou pedir para a Andréia sentar, e aí vocês já têm, né, o item separado para vocês poderem sentar. Como a Andréia vai trabalhar com o livro, ela vai trabalhar na pinça.
E aí a Andréia, ela vai fazer, eu vou demonstrar e daí a gente começa a fazer junto, tá? A Andréia, ela vai fazer 3 movimentos para mim. Saindo então com o braço paralelo ao tronco, ela vai elevar, segura, até a altura do ombro com o bracinho estendido, desce, sobe, segura um pouquinho, desce, sobe, segura um pouquinho. Esse no primeiro momento. No segundo momento, ela vai elevar lateral. Nesse caso, então, ela trabalha com o braço estendido, ou seja, ela vai fazer uma alavanca maior, mas a gente vai manter ombro, cotovelo e punho na mesma altura. Desce e sobe, desce e sobe. E terminando essa parte, ela vira e empurra para trás. Desce e sobe. Agora, eu vou pedir para a Andréia fazer isso de perfil, para a gente poder demonstrar um pouco melhor. Então, ela eleva frontal 2 vezes, 1, 2, agora lateral, 1, 2 e posterior, 1, 2, beleza? Então vocês vão fazer comigo essa movimentação em casa, só que a gente vai fazer assim, nós vamos tanto com a revista como com o livro, tá? Nós vamos trabalhar 5 elevações frontais, 5 elevações laterais e 5 elevações posteriores, pensando então em começar a preparar uma das nossas principais articulações para o trabalho de hoje. Pega o material de vocês e prepara, porque a gente vai contar junto. Deixa o braço paralelo ao tronco, vamos começar frontal, devagar, 5 repetições. Conta, 1, 2, 3, 4, 5. Pausou embaixo, agora a gente vai trabalhar a elevação lateral. Mais 5 repetições. 1, 2, 3, 4, 5. Segura embaixo. E aí, se você estiver se exercitando e o maridão tiver muito de preguiça aí no sofá, coloca ele para trabalhar junto. É como eu sempre falo, se a gente treinar juntos, se um servir de estímulo para o outro, fica muito melhor, fica muito mais fácil. Para trás agora. 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos o primeiro lado. Agora a Andréia vai virar de perfil do outro lado. Tudo que nós trabalhamos para o lado direito dela, a gente vai fazer para o lado esquerdo. Então a gente começa com o quê? Elevação frontal. 5. 1 na altura do ombro. 2, 3, 4, 5. Pausou embaixo. O que nós vamos fazer agora? Elevação lateral com o braço estendido. Conta. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. Ah, Juliano, mas esse livro, essa revista, faz alguma diferença em relação à execução, ao estímulo? Toda a diferença. Posterior. 1, 2, 3, 4, 5. Pode sentar de frente, me dá o livro. Bom, o corpo... Algumas articulações elas já perceberam que elas vão ter que trabalhar hoje, tá? Então agora nós vamos trocar o nosso livro pela toalha de rosto, ok? Então, na verdade, esse aqui é um tecido que a gente usa, né? Mas o que eu vou pedir? Dobra ao meio e vocês vão segurar não como se eu estivesse andando numa bicicleta, numa moto. Vocês vão segurar aqui pela lateral, ó. Dessa forma, tá? Então vou pedir para a Andréia ficar em pé agora. A Andréia vai fazer o que? Ela vai segurar para mim. Eu vou direcionar e aí daqui a pouco vocês trabalham junto comigo. Tem um detalhe importante para a gente trabalhar com o tecido, tá? Posso deixar o tecido mole? Não. A Andréia vai gerar uma tensão para fora, ou seja, ela vai esticar o tecido. E assim, estica mais. E assim vocês vão manter durante todo o trabalho que a gente vai fazer, porque a gente vetoriza e a gente consegue trabalhar um estímulo complementar também, tá? Eleva acima da linha da cabeça, desce na altura do... Não. Eleva acima da linha da cabeça, desce na altura do trapézio, empurra para cima e volta. Aqui.
Volta. Isso, então vamos fazer de novo que ficou meio confusa a primeira. A gente vai elevar acima da linha da cabeça. Calma, Andréia. Desce até o trapézio, sobe acima da linha da cabeça e volta no quadril. Então isso a gente conta como uma repetição. Vou fazer uma terceira vez, tá? Acima da linha da cabeça, altura do trapézio, acima da linha da cabeça e quadril. Quantas a gente vai fazer, Juliano? Nós vamos fazer 7 movimentos, ok? Preparou, braço estendido, tecido esticado. Agora nós vamos fazer junto. Pego de vocês e vamos. Subiu, desceu, voltou. Uma, segura, estica o tecido. De novo, subiu, desceu, subiu, voltou. 2, vamos embora. 3, e vamos acompanhando com a gente em casa. 4, mantém o tecido estendido que vocês vão ver a diferença que faz. 5, mais 2. 6, a última. 7, muito bom. O que a Andréia vai fazer agora? Ela vai manter a mesma pega no tecido, vai mantê-lo estendido. Se você quiser aproximar ele um pouquinho mais, então vocês podem, como é que fala? Dobrar ele na própria mão. E aí a Andréia vai simular o movimento da rosca. Ela vai flexionar e estender os cotovelos. Vou pedir para você ficar de perfil. Os cotovelos aqui na lateral do tronco, puxa. E empurra para baixo. Isso, de novo. Legal. Se vocês conseguirem evitar de o cotovelo ficar oscilando muito para frente e para trás, conseguir estabilizar um pouquinho mais, executa. É muito bom. Quantos movimentos a gente vai fazer aqui? 7 movimentos. A gente sobe devagar e desce devagar. Preparo de vocês, mantém o tecido esticado. Bora, 7. 1, devagar. 2. 3, 4, mantém esticado, 5, 6, 7. E daqui a gente já pula para um outro grupo, que é o tríceps braquial, tá? No início a gente trabalhou deltoides, os ombros, agora a gente veio para bíceps braquial e agora a gente vai trabalhar tríceps. Mantém mais fechadinho, pode fechar um pouquinho mais, acima da linha da cabeça. Isso. Juliano, tenho dificuldade para manter o meu cotovelo fechado. Pede para o marido, para a esposa segurar. Vai flexionar o cotovelo, desce o pano atrás da cabeça. Não, mas sempre trabalhando com ele esticado. Isso. Subiu. De novo, só que não pode abrir o cotovelo dessa forma. A gente vai tentar trabalhar com o cotovelinho mais fechado. Mantém esticado. Não. Pode deixar fechadinho, só que mantém esticado. Então, desce. Boa, perfeito. Subiu. De novo. Mais 2 só. 2. Aí. Segura um pouquinho só. Pode descer. Então, vamos lá. Se vocês se sentirem mais confortáveis trabalhando mais distante, ótimo. Se vocês se sentirem mais confortável trabalhando mais fechadinho, ótimo. O importante é, na medida do possível, a gente tentar trabalhar com o cotovelo mais fechado. Agora nós vamos fazer juntos, a Andréia e vocês aí em casa. Prepara. Vai. 7. 1, fecha o cotovelo. Está muito aberto. 2. 3. 4, 5, pela cara dela está funcionando. 6, 7, maravilha. E agora a gente vai fazer mais uma variação para preparar a próxima musculatura, tá? A Andréia, ela vai, dá licença só um pouquinho, ela vai trabalhar um pezinho na frente e outro atrás. Então o pé de trás a gente pode trabalhar ou com ele totalmente pranchado ou na ponta. E o que ela vai fazer? Ela vai abrir o tecido, manter esticado, puxa entre o peito e o abdômen e empurra lá embaixo. Posiciona para a gente demonstrar, Andréia. Um pouquinho mais baixo, espera um pouquinho só. Deixa o tecido bem esticado, agora puxa e alonga. Então ela puxou no peito, tá? Vou pedir para vocês puxarem um pouquinho mais para baixo, entre peito e abdômen. De novo, 2,
3, 4. Dá para inclinar o tronco só um pouquinho mais? Aí a gente consegue chegar mais no dorsal. A partir do momento que eu subo demais, eu descaracterizo um pouquinho o ângulo e perco a funcionalidade do exercício. Vamos fazer 7 junto comigo? Pode buscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descansou, me dá o tecido. Tecnicamente, vocês estão aquecidos e nós já temos os movimentos direcionados. Já usamos o livro, já usamos o tecido, temos o nosso assento. O que falta? O galãozinho, ok? Então vamos lá. A Andréia, ela vai trabalhar e vocês vão fazer essa variação comigo, tá? A gente vai usar o nosso apoio para fazer uma remada unilateral. Então a gente vai trabalhar os dois lados e posteriormente, para complementar, a gente vai fazer a remada bilateral, tá? Então nós vamos trabalhar 8 movimentos com um braço, 8 movimentos com o outro e por fim a gente vai fazer os dois. Então pega o galão de vocês que agora vocês já trabalham junto com a Andréia. Vamos lá, Andréia, começar pelo lado direito. Isso, fundamental que esse braço, a mão esteja bem apoiada, braço estendido, ela vai olhar para frente, manter o alinhamento da coluna, fundamental para vocês. A perna da frente que está fazendo essa base anterior semiflexionada, a perna de trás que está fazendo a base posterior estendida e a Andréia optou em trabalhar com a sola do pé apoiada no chão. Perfeito. O que ela vai fazer? Ela vai puxar para cima, puxa, cotovelo bem rente ao tronco e deixa alongar embaixo, sem descaracterizar a posição da coluna. Quanto que a gente combinou? 10? 8 ou 10? 8. Então nós vamos fazer 8 com um braço, 8 com o outro e 8 movimentos bilaterais. Prepara em casa, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troca o lado. E há quem diga que mas o trabalho só com o galão não gera estímulo. Gera sim. Prima então pelo bom posicionamento, pelo alinhamento e conta comigo. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira um pouquinho. Como que a gente combinou de fazer a última parte agora? Nós vamos trabalhar bilateral, ou seja, a gente não vai ter o apoio e vamos puxar com as duas mãos. Vou pedir para você ficar bem aqui na frente. Isso, André optou o lado direito. Os pés um pouquinho mais largo que o quadril. Joelho semiflexionado, eu dou uma leve arrebitada aqui, o bumbumzinho para trás, posturo, alinho bem a minha coluna, posicionou em casa, todo mundo junto, vamos contar comigo mais 8? Conta, 1, fecha o cotovelo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muito bom. Agora a Andréia, ela vai sentar aqui no puff. A gente vai continuar usando o nosso galão. O que ela vai fazer? Ela vai sair, segura meu bem. Ela vai trabalhar com o galãozinho aqui do lado, segura bem na alça. Eu falei que poderia ser um ferro de passar, se o galão ficar muito pesado vocês não tiverem. E a gente poderia encher ele pela metade também para não ficar muito pesado. O que a Andréia vai fazer? Ela vai elevar lateral, só que agora ela vai subir com o cotovelo semiflexionado. Eleva. Isso. Vamos melhorar isso aqui? Presta para mim um pouquinho. A gente vai trabalhar dessa forma, ó. Mão, cotovelo e ombro na mesma linha, na mesma altura, tá? Então a Andréia vai demonstrar mais uma vez. Consegue estender o cotovelo só mais um pouquinho? Legal. Então vocês vão contar comigo 8 movimentos do lado direito, 8 movimentos do lado esquerdo, tá legal?
Se vocês puderem trabalhar com a palma da mão virada para baixo, sempre, por enquanto, né? Pelo menos nesse caso, melhor. Executa, Andréia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Transfere para o outro lado agora, por favor. Nós vamos fazer mais 8 movimentos, tá? Conta. 1, na mesma altura, mão, cotovelo e ombro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode colocar no chão. Aí, se acontecer de alguém aí em casa falar assim, Juliano, eu senti desconforto no meu ombro na hora de fazer o movimento. Bom, nós temos ângulos que a gente pode trabalhar. Posso trabalhar um pouquinho mais baixo, posso trabalhar um pouquinho mais alto, posso flexionar um pouco mais o cotovelo, posso flexionar um pouco mais, e a gente pode, inclusive, virar um pouquinho o polegar para cima ou virar o dedo mínimo para cima. A gente sempre tem a liberdade, a autonomia de achar um ângulo que nos atenda um pouco melhor, tá? Só se tratando de peso, eu vou pedir para vocês tentar não trabalhar com o cotovelo totalmente estendido. Alivia a articulação, flexionando um pouquinho. Nós vamos fazer mais 8 movimentos para cada lado. A Andréia preparou, prepara em casa também, executa. 1, 2, 3, 4, deixa a mão para baixo, 5, 6, 7, 8. E agora nós vamos trabalhar do outro lado, 8 movimentos também. Assim que ela estiver preparada, executa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só tomar cuidado para a gente não confundir com esse movimento aqui, ó, que daí vira um high pull, uma remada alta. Aí nós vamos lá para o trapézio. Vamos sempre tentar priorizar o trabalho aqui na lateral, tá? Agora a Andréia vai fazer o seguinte, ela vai segurar o galãozinho aqui. Traz o punho um pouquinho para você, assim, ó, aqui, ó, isso. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um desenvolvimento que a gente chama de press. Então ela vai empurrar o galão acima da linha da cabeça, aqui, ó, sempre com o melhor encaixe e volta. Juliano, dói se eu estendo muito, sobe flexionando um pouquinho. Então a gente vai trabalhar o movimento um pouquinho mais comedido aqui. Então, como eu falei, a gente vai adequar para atender todo mundo. Ela vai fazer 6 para cada lado. Conta. 1, 2, vamos junto. 3, 4, trabalhando diretamente a musculatura dos ombros. 5, 6. Já transfere para o outro lado. E conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respira, 10 segundinhos, a gente já começa a preparar o galão lá para o outro braço e aí nós vamos fazer mais 6 movimentos. Ó. Preparou, empunhou o galão, posicionou na altura do peito, empurrando o total ou trabalhando o movimento parcial, conta mais 6 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente transfere para o outro lado para a gente conseguir fazer mais uma série desse lado aqui. Vai lá, 1, 2, 3, tenta não perder a postura da coluna, 4,
5, 6. Concluímos então segundo grupo muscular. Agora a Andréia vai sentar de perfil e ela vai trabalhar uma rosca unilateral. Então ela vai inserir a mão na alça do galão, ela flexiona, contrai a musculatura e alonga, estende embaixo, tá? Vamos fazer 6 movimentos. Então observa só um pouquinho. Observa o movimento da Andréia e acompanha aí em casa, tá legal? Posiciona, conta 1, 2, 3, sem puxar o ombro, só o bíceps, 4, 5, 6. Pode colocar no chão para descansar, vira os pés para o outro lado, faz a inserção da peça e busca 6, 1, 2, 3, 4, endireita o punho, 5, 6. Agora já segura, e aí em casa também o galão acima da linha da cabeça. E aí o que a gente faz? O movimento do tríceps aqui atrás. 6 movimentos. Muito bom. Uma fez melhor do que com o tecido. 2, 3, 4, 5, 6. Pode colocar no chão para a gente descansar um pouquinho. E aí, pessoal, apesar de ser muito simples, mas a gente está mandando estímulo para todos esses músculos superiores, tá? E se a gente conseguir sistematizar isso em casa para vocês, num curto, médio espaço de tempo, vocês conseguem observar as melhoras. Vamos fazer a última série? Então nós vamos fazer as roscas unilaterais, seguida do tríceps. Vamos lá, 6 movimentos para cada. Segurou na alça, conta. 1, 2, 3, melhor esse movimento. 4, 5, 6. A gente põe no chão, transfere para o outro lado, 6 para esse braço. 1, 2, 3, 4, e é bem visível a ativação da musculatura. 5, 6, e aí a gente vai para tríceps agora, passa o galãozinho acima da linha da cabeça, tentando manter o cotovelo fechado, postura da coluna. Pode executar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode pôr no chão, pedir para você sentar de frente para a câmera. É óbvio que a gente precisa pedir depoimento verdadeiro, porque aqui a gente não trabalha com fantasia, com ficção. Você trabalhou com o seu galão, há aproximadamente aí 5 litros, tem um pouco de estímulo, a gente sente chegar na musculatura de verdade. Então vocês podem tirar a prova aí na casa de vocês, utilizando uma ferramenta bastante simples, que a gente, se tiver vazio, a gente enche com água e já consegue gerar peso. E de verdade, vocês vão conseguir chegar em cima da musculatura, tá, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. A gente trabalhou com direcionamento para a musculatura superior. E a gente, óbvio que não vai ficar só nisso, a gente sempre tenta complementar todas as partes e integrar tudo para que vocês tenham um desenvolvimento pleno. A gente agradece muito a atenção, a gente agradece vocês estarem conosco, permitindo que a gente leve todas essas informações para vocês. E se você pegou a aula de hoje pela metade, você pode ir lá no YouTube e procurar canal Itu TV, que vocês conseguem ter acesso à aula de hoje e às aulas passadas para poderem fazer aí em casa, tá? Então vocês sabem que diariamente a gente tem um encontro marcado. Amanhã a gente vem com outra aula, com outra proposta, mas sempre com a intenção de juntar e desenvolver o corpo de vocês de uma forma harmoniosa e plena. A gente agradece muito a atenção de todos.